E gostaríamos de passar agora ao colega Jorge Gerdau, por favor, fazer a sua apresentação, tão aguardada. Muito bem, enquanto isso, a ABQ agradece as excelentes contribuições dos convidados Nigel Croft, bem como o Basílio Dagnino. Senhoras e senhores, antes de prosseguirmos com a programação desta manhã, temos a honra de anunciar nesta mesa a presença do vice-presidente da ABQ, senhor Evandro Lorentz, cuja presença muito nos honra e dignifica nesta manhã. Seja muito bem-vindo. E já, sim, uma salva de palmas. E, mais uma vez, parafraseando o nosso anfitrião, para concluirmos a programação desta manhã, já conosco aqui, o senhor Jorge Gerdau e Johan Peter, que apresentarão o tema Qualidade no Serviço Público Brasileiro, Importância da Governança, bem como Vicente Falcone, que irá atuar como seu moderador. Senhor Jorge Gerdau, tem a palavra, tenha bondade. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e cumprimentar os colegas da academia. Parabéns, presidente Siglak, pela dimensão da construção com a sua equipe, por esse trabalho, né, que reputo extremamente importante. E é um prazer poder ouvir os mestres que temos aqui na nossa academia do Brasil. Eu vou fazer uma apresentação que normalmente eu uso um pouco, algumas transparências para explicar a minha vivência, o meu papel nesse processo, essencialmente com uma visão, logicamente, empresarial, né? E eu tenho quase que um constrangimento com esse auditório de tantos profissionais e professores, mas como eu tenho tido uma vivência importante nesse esforço de levar a cultura de tecnologias de gestão para o setor público, e é uma experiência hoje, vamos dizer, eu diria que tem praticamente 15 anos que eu tenho trabalhado em maior ou menor escala nesse sentido. E eu vou começar com uma frase aos senhores que eu tento explicar a minha angústia, que em cada apresentação que eu vejo a minha vivência em relação aos setores públicos, né, eu aprendi uma frase que, teoricamente, na vida privada seria uma coisa absolutamente normal. Mas o processo de gestão hoje, no meu entender, mais importante, chama-se governança. Eu posso ter uma perfeição em várias atividades de gestão, mas se eu não tiver clareza, e eu diria na empresa seria o core business, ou dos objetivos, aonde é que eu quero chegar com a qualidade de gestão, né, eu realmente estabeleço limitações extremamente importantes. Eu gosto de começar com essa frase do Peter Drucker, que discutivelmente talvez foi, no campo da administração, um dos grandes líderes do século XX, né, e que põe realmente que os recursos naturais, etc., são menos importantes, talvez hoje, do que a competência e da tecnologia de gestão. E se quisermos olhar na prática, vamos dizer, dois exemplos extremamente interessantes, que seja o Japão ou a Alemanha, né, que mostram uma competência e desenvolvimento, estrutura social, poder tecnológico e econômico, com estruturas sociais atendidas, ou bastante bem atendidas, né, e são países sem recursos naturais quase nenhum ou significativos. Então é extremamente interessante que mostra, vamos dizer, que recursos naturais muitas vezes tem alguns países com maiores problemas sociais que são extremamente ricos em recursos naturais, né? E o Brasil está um pouco no meio disso, sabe? Antecedentes, eu comecei, vamos dizer, a conhecer o que é TQC, ou gestão de processos, na década de 80, com contatos que a Gerdau fez com o Japão, né? E o professor Falcone foi uma peça-chave também nesse início, ainda com um processo não estruturado. Depois vivemos aquele início de 90 com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade com Israel Vargas. Eu acho que esse passo na história nossa foi decisivo, né, com a criação das duas instituições junto à Universidade Federal de Minas e a USP.
Depois tivemos esse momento importante da Fundação Nacional da Qualidade, né, que sistematizou e introduziu, através do seu sistema de avaliação, trazido também já com a cultura das empresas americanas, via a estrutura da ISQ. Eu me envolvi pessoalmente em 92 com esse programa Gaúcho de Qualidade, por influência da pressão do governo federal, que cada estado fizesse seu programa. Como tinha alguma experiência acumulada na Gerdau sobre esse processo, e tinha mais uma meia dúzia de grandes empresas, na qual a Petrobras, lá no Rio Grande do Sul, já tinha uma prática de gestão de qualidade, a Steel, né, etc., Copesul, que já vinham trabalhando com conceitos, e eu disse, olha, alguma coisa sobre esse sistema de qualidade tem? Eu acho que eu tenho possibilidade de ser um pouco útil na minha paróquia, se eu puder ajudar a construir esse sistema. Então, eu conto isso para vocês, né? Vamos dizer que vem a minha história, e aí comecei a trabalhar no programa Gaúcho Qualidade, que teve um trabalho, vamos dizer, razoavelmente importante no desenvolvimento, e tem as pessoas que acompanham um pouco, vamos dizer, como nós trabalhamos. Foi para em primeiro lugar também que nós saímos da estrutura formal dos 1000 pontos e começamos a criar um sistema de 250 pontos, de 500 pontos. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul tem meia dúzia de grandes empresas, eu tinha, tá certo? E o resto é tudo empresa pequena. Então o programa de qualidade deveria atingir o perfil da estrutura social e econômica, e isso nos preocupava, né? E eu tentava já naquela época levar um pouco esse raciocínio para a fundação, mas o pessoal não entendia, tanto porque tinha um mercado suficiente com grandes empresas para desenvolver os conceitos de qualidade. Depois criamos aí o MBC no ano 2001, né, que foi a experiência acumulada do PGQP e a tentativa de reativar o programa brasileiro. E desse trabalho no MBC nós desenvolvemos essencialmente 3 frentes, uma da pequena empresa, outra a revitalização dos programas estaduais, e o terceiro programa realmente de levar as tecnologias de gestão para o setor público. E eu diria, de certo modo, né, esse conceito de levar as tecnologias de gestão para o setor público, no meu entender, teve um avanço importante. Eu vou dar logo um número, um indicador, mas aí tem alguns casos, e talvez eu vou me permitir fazer uma observação. Qual é o ponto mais importante? Nós trabalhamos em 10 estados, meia dúzia de grandes prefeituras, etc. Mas eu diria que, se me perguntar aonde é que surtiu efeito, eu diria que em 4 estados ou administrações houve rompimento de cultura. Quando a gente escuta os nossos debates, etc., né, eu diria que o conceito da filosofia da qualidade, né, e usar as ferramentas e tecnologias de gestão que estão disponíveis, né, é essencialmente um rompimento cultural. E talvez esse é o tema que nós futuramente na ABQ, talvez nós temos que tratar mais ainda, tá certo? Como expandir? Felizmente, eu diria que hoje o tema gestão, né, eu não diria que entrou em moda, né, mas pelos resultados que já mostrou, eu falaria nesses 4 estados onde mais impactou o tema foi, em primeiro lugar, Minas Gerais, tá certo? O governo do Rio, a prefeitura do Rio e, com distinção absoluta, o governo de Pernambuco, né, que indiscutivelmente é um local talvez mais difícil, mas o falecido Eduardo Campos, no meu entender, praticou de uma forma absolutamente diferenciada e corajosa o processo de gestão, porque ele tentou trabalhar em todas as áreas, né, e realmente teve um impacto enorme. E deixou, vamos dizer, de certo modo, dentro de vínculos políticos dele, em outros estados, deixou a pessoa com, vamos dizer, desenvolvimento da cultura da tecnologia de gestão. Depois do governo da presidenta Dilma, foi criado em 2011 a Câmara, né, de Gestão, e que trabalha como um board,
4 membros da sociedade civil e 4 ministros, e nós fizemos avanços, eu vou mostrar para os senhores, mas eu, dentro da minha visão hoje, eu vou mostrar a vocês a minha visão da importância, né, que o processo de gestão tem hoje para o futuro do país e como deveria ser tentada uma estrutura de avanço na estrutura governamental para que realmente se possa atingir qualidade na gestão pública. Só gostaria de relembrar que 40% do PIB, gente, está nos setores públicos de administração, né? A metade é federal, de custo, e os outros 2 estadual e municipal. E a competitividade de um país, né, não pode ter entre 37% carga tributária mais uns 2, 3, 4% de déficit, nos leva aos 40% do PIB. Um país não pode carregar uma mochila de 40 quilos contra outros países que têm números bem menores. Na América do Sul, fora da Argentina, a carga tributária é 18%. Eu não concordo com o conceito de visão social que esses países têm. Mas na hora da competição, né, eu convido os senhores a fazer uma caminhada com 40 quilos de mochila e outro com 18 quilos de mochila. Vamos caminhar aí 10 mil metros, tá certo? Ou uma caminhada interminável que temos, e é importante olhar isso. Aí os programas eu coloco rapidamente, vamos dizer, trabalhos encerrados, tá certo? De atividade que foram feitos, né? De seminário que estamos apresentando. Eu mandei algum material para os senhores, né, dentro dessa discussão da mensagem para o governo. Houve avanços, tá certo? Esse material está à disposição dos senhores, né, e são problemas a avançar. Aqui vou colocar 2 números que não são mais significativos, mas nós conseguimos, via MBC, mobilizar 78,7 milhões de investimentos privados que foram destinados a esses 10 projetos em nível estadual. Por que nós fizemos essa mobilização? Para que, com um absoluto conceito educativo, né, para o pessoal aprender e enxergar o que significa por tecnologias de gestão na administração pública. E, gente, nós conseguimos um retorno de avaliação, seja em melhorias de arrecadação, de despesas, ou melhoria de qualidade de serviços, né, nós tivemos um retorno de 14,2 bilhões nessa aplicação. Né. Isso significa um retorno de 196 vezes para cada real aplicado. Eu brinco assim com meus amigos, eu digo, eu estou louco para achar um negócio dessa natureza, desse tamanho de retorno. Tá certo? Então, eu trago esse exemplo, né, porque mostra o não limite que nós temos de oportunidade, né, se o Brasil realmente continuar atacando esse problema com a dimensão. Nós tivemos hoje pontos interessantes nas apresentações, né, e professor Silac, o senhor colocou, vamos dizer, claramente espaços, lacunas, que estamos atrasados, tá certo, né? Mas eu me permito uma pergunta adicional sobre isso, tá certo, né? O senhor tocou causas, e eu digo o seguinte, se eu olho no mundo, né, a prosperidade, ela vem pelo índice de poupança com o índice de investimento que define o crescimento econômico e a geração de riqueza, desenvolvimento social, tá certo? Se os senhores analisarem no mundo, tá certo? E a China tem dado um exemplo enorme, né? Ao fazer isso, eu não estou defendendo modelos, tá certo? Eu estou olhando números. Se olho a própria Índia, que é um país que tem um índice de miséria impressionante competente, mas conseguindo crescimentos médios nesses últimos anos ao redor de 5%, 6%, 7%. Teve sua queda agora, mas já está num ambiente de recuperação. No Brasil, nós não conseguimos um número mínimo que o Banco Mundial tem estudos, de um investimento abaixo de 20%. Quem investe menos de 20% do PIB não cresce mais do que 2% ao ano. Eu coloco essa frase porque no fim eu venho com algumas propostas, né? Mas essa conexão é tanto no aspecto de desenvolvimento econômico, mas principalmente para a sustentabilidade do processo social, né? Porque tudo tem que ter sustentabilidade. Se nós não conseguirmos balancear essa estrutura, né,
e por isso que o meu tema de governança reputo tão importante. Aí nós vamos para o problema das manifestações, tá certo? Nós temos aí, essencialmente, vamos dizer, o tema de saúde, segurança, logística, mobilidade urbana e educação. Esses são os pontos chaves, né, que a reivindicação, eu na educação tenho um pouco de dúvida, né, se a reivindicação está na dimensão da necessidade. Nós conseguimos, com o trabalho de Todos pela Educação e a mobilização da Globo, da Abril e da opinião pública, nós saímos, há 8 anos atrás, quando começou o movimento, era a 6ª prioridade a educação no país. Hoje já é a 2ª prioridade e com perspectiva de se tornar a 1ª. Agora, isso é uma conquista, vamos dizer, da evolução sobre o tema decisivo, porque tudo isso é educação, tudo. Qualidade é educação, gente. E foi tocado aqui várias vezes esse tema-chave. Agora, uma coisa é propiciar a educação e outra é o problema da qualidade da educação, tá certo? Então, aí nós temos o 2º capítulo, que eu depois vou falar um pouco ainda, né, mas a importância da educação no processo de estruturação e desenvolvimento. E pior que qualidade exige educação, educação exige qualidade, tá certo? Essa conexão, eu acho que merece debates e análise muito profunda. Depois, no final, eu vou fazer até uma proposta um pouco em relação de tudo que estamos debatendo e talvez qual é a nossa maior missão dentro de uma ABQ. Aí eu ponho rapidamente assim, qual é a aspiração? É a qualidade de vida, né, gente? Que passa pela qualidade de educação, oportunidades iguais, liberdade, responsabilidade, gerenciamento. Aí no cantinho direito ali, eu deveria talvez pôr muito maior, tudo tem que obedecer um PDCA. Adorei, né, porque vamos dizer, aprendi isso com o professor Falcone, o reforço do ISO, tá certo? Eu brinco assim, quando a portaria, uma recepção do hotel não funciona, leva 20 minutos para a gente conseguir sair do hotel, eu brinco, olha, tem uns hotéis, às vezes, lá no Nordeste, que eu tenho que levantar meia hora mais cedo para poder atender a pontualidade, né? Que não aconteça como aconteceu comigo hoje aqui, mas eu estava na causa da qualidade, estava tomando café com o futuro governador do Mato Grosso, tá certo? Do Mato Grosso do Sul, né? E vendendo o conceito de gestão de qualidade para pôr no Estado lá, etc. Então, para vender o produto, né, gente, eu estava na nossa causa comum, tá certo, gente? Gestão no setor público. Mas essa busca toda tem que ser no governo, no terceiro setor e na empresa. O desenvolvimento do país, nós temos hoje já excelências de gestão do país, do setor empresarial, tá certo? E são padrões que dá para respeitar mundialmente. Mas a excelência tem que ser no todo. E eu defendo muito também o conceito do terceiro setor, porque o terceiro setor consegue trabalhar com uma eficiência, uma economia decisiva. À medida que o terceiro setor não consegue atender, eu jogo tudo na responsabilidade do Estado, e o custo, na minha experiência pessoal, de uma creche pública e uma creche comunitária, é apenas 4 vezes a diferença, o custo, tá certo? Mas tem a coisa mais importante, a creche comunitária tem amor. A creche pública, eu tenho que ter sorte se tiver amor, tá certo? E esse não tem preço que paga. Tá? Bom, então, essa visão aí de aspiração como sociedade que eu devo ter. Aí eu busco a maturidade como país, né? Vou dizer, o que a evolução nos trouxe? A qualidade e produtividade histórica, ela entrou com o tema de inovação e tecnologia, mas hoje o processo anda na nível de governança e sustentabilidade. Foi ótimo porque os nossos debates vincularam muito esse tema de governança, mas principalmente com a sustentabilidade, né? Vou abrir um parênteses. O não entendimento mundial nas grandes discussões é o não conceito de usar os princípios da sustentabilidade a nível mundial, tá certo? É uma coisa extremamente simples, tá certo? A não utilização dos conceitos de sustentabilidade nos grandes debates mundiais, no meu entender, fazem a impossibilidade de entendimento. Mas aqui, pensando na nossa evolução no país, nós realmente, gradativamente, estamos evoluindo. E aí eu tenho, dentro
Dentro, inclusive, foi colocado aqui uma visão holística. É muito interessante aí o tema. Por que o setor privado, a governança maturou, seja pelo mercado financeiro, até o Brasil é interessante, nós temos um Instituto de Governança Corporativa que está fazendo 20 anos, gente, tá certo, né? E se nós analisarmos o número de empresas nossas que hoje atuam mundialmente, tá certo? O tema de governança tem sido tratado e evoluído. Qual é a diferença do setor público e privado? É que no setor privado, o temor de Deus nos deu duas coisas fantásticas. A dor, eu estou fazendo isso por causa do meu joelho, a dor e a morte, tá certo? Isso nos faz intuitivamente trabalhar com uma preocupação, porque nós não podemos tomar o risco da morte da empresa, então nós buscamos uma visão estratégica de planejamento para definir isso. E no governo, você praticamente não vê essa preocupação, o temor à morte. Talvez o político, para se reeleger, tenha, tá certo? Mas ele não mede, provavelmente, com a visão de sustentabilidade ampla que a atividade do governo tem que ter. É muito interessante isso. Eu vou abrir um parênteses, que eu fiz uma palestra da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, na Escola de Administração Pública. E tinha uns 10, 15 professores lá. No final da palestra, eu perguntei o seguinte: algum dos senhores se lembra de ter lido um artigo sobre governança da administração pública? Eu pergunto aos senhores, assim, se os senhores se lembram, né? Eu faço a pergunta desse para o auditório, né? Enquanto no setor privado esse tema está permanentemente, seja nos registros econômicos, seja nas revistas técnicas, etc., o tema de governança está à tona, permanentemente em debate. Alguém dos senhores se lembra de ter lido, nos últimos tempos, algum item de governança do setor público? Ou está ruim, se os senhores não viram, imagina, tá certo? Bom, a verdade é que, se eu tenho 40% do PIB sob gestão pública, nós temos um desafio enorme. E por isso que eu tomo a coragem de falar aos senhores sobre o tema, né? Porque ele tem que ser debatido e analisado e entra na definição. Aí eu tenho duas circunferências, né, do diagnóstico e a minha inquietação. Agora, os senhores vão ficar surpreendidos de onde veio isso. Isso veio de um trabalho técnico-teórico do TCU. Logo no começo que foi criada a Câmara, eu tive várias reuniões, debate com o TCU também, e eu falava no tema de governança, tá certo? E eles lá internamente chegaram à conclusão de que o tema de governança tem que entrar em debate para poder até fazer a função de TCU de uma forma melhor, tá certo? E essas duas circunferências, elas fazem a conexão do tema de gestão e de governança. Eu não tenho dúvida que governança é um processo de gestão como qualquer outro, com o seu conceito PDCA. Mas, se eu não tratar esse tema nessa conexão de objetivo, e por isso a palavra governança é extremamente interessante, que, para não se esquecer, se lembra de ADM, administração, avaliar, direcionar, monitorar. Por quê? Porque eu tenho que definir a estratégia, o objetivo fim, e fazer o accountability, né, para ver se as coisas na operação, na gestão estão acontecendo ou não. Então, e sabe de onde saiu, foi copiado, construído isso? Tem uma bibliografia enorme que eles coletaram mundialmente. Mas, né, você vai ficar surpreso. Mas é do ISO 38500, tá, que trata da governança do tema de TI. Tá certo? E os senhores todos sabem que, provavelmente, tem o tema de governança de TI, né, em qualquer empresa hoje, imagine em nível de governos, né, como é que é complexo esse tema. É um catatá como... São 200 páginas, né? Eu não li tudo, tá certo? Li o que me interessava por cima, né, para até entender um pouco como é que eles chegaram, mas é extremamente interessante. O senhor não sabe, mas a minha alegria ao ver essas duas circunferências, eu disse, achei um instrumento para vender para leigos a importância de governança com relação com a gestão, tá certo, né? Porque, no fundo, né, quando eu trato o tema de governos, administração, etc., né, a gente está entrando num mercado
tá certo? Que tem que se explicar a importância da gestão, etc. E aproveitei e tenho usado isso um pouco para debater. Aí eu, conversando com o Cláudio, debatendo esse tema, nós fizemos um gráfico bem simples. A importância da governança nos níveis de gestão. Em nível municipal, a necessidade de governança é muito menor do que a nível estadual, mas no nível federal, esse tema tem uma dimensão gigantesca. Eu vou dar agora alguns exemplos para vocês, né, porque da minha grande inquietação sobre isso. É interessante que o governo federal tem temas de gestão, como existe no nível municipal, né, todas as áreas exigem gestão, mas a visão estratégica, né, da onde vai o país, aonde o país deve ir, o que eu quero atingir, tá certo? E realmente aí eu coloquei uns princípios de transparência, isso aí foi obtido de um trabalho da McKinsey, os princípios que tem que haver transparência e acesso à informação de forma simplificada, visão integrada e integral dos gastos, governabilidade através da estrutura de decisões ágeis, respeito a instituições e contratos, responsabilização dos gestores, accountability. Esse tema aí eu só coloco rapidamente, né, que dá para trabalhar com maior profundidade sobre isso, né? Mas são alguns temas. Mas, para exemplificar de uma forma absolutamente concreta, eu tenho aqui um exemplo, que foi dos trabalhos que nós fizemos quando foi criada a empresa de planejamento logístico. Foi feito com a Accenture um levantamento de todos os projetos de logística, definindo por 10 setores básicos, né, vamos dizer, a cadeia da soja, a cadeia de minério, aço e assim por diante. Se levantou 4.100 projetos nas áreas de rodovia, ferrovia, hidrovia e portos. Aeroportos não entrou no sistema. E aí nós chegamos a uma lacuna, tá certo? Um déficit de 660 bilhões para atualizar a nossa logística a padrões competitivos e ou sociais, tá certo? São 660 bilhões. Agora eu pergunto aos senhores, o Ministério de Transportes, qual é a verba que o Ministério de Transportes tem investido e tem orçado? No final do governo Fernando Henrique, era 2 bilhões. Durante os primeiros 3 anos do primeiro governo Lula foi 2 bilhões, aí cresceu depois para 4 bilhões. No governo Dilma foi crescendo. O ano passado foi uma verba de 15 bilhões, mas foram aplicados 8 bilhões e meio. Aí eu pergunto, senhores, que país é esse? Que eu tenho uma lacuna de 660 bilhões, aí eu estou sendo tolerante, pode ser que tenha 50 bilhões a menos ou a mais, tá certo? Mas na relação dos 8 bilhões e 500 bilhões, em relação a uma necessidade de 660 bilhões, eu fico com vergonha até pessoalmente, né? Como é que eu não sabia? Eu levei esse tema ao debate na Comissão de Logística da Câmara e do Senado, né? Essa noção ninguém tem. Gente, eu poderia estender a horas. No Ministério do Transporte nós temos feito um trabalho muito importante na estruturação de gestão de processos, etc. Mas esse número, né, realmente é impressionante. Aí nós fizemos mais um trabalho pela Câmara de Gestão, que foi o levantamento usando a metodologia do Kaplan, e que foi utilizando as 6 perguntas que normalmente são a estrutura com que Kaplan estruturou, né? E no item 3, né, trata o alinhamento da organização com a transversabilidade, e no capítulo 4, envolvimento e comprometimento como tarefa de toda a gestão. Tá certo? E aí vocês, na curva vermelha é o pior ministério, na curva verde é o melhor ministério. Tá? Vocês vejam que a média de todos os 32 ministérios que nós fizemos, tá? Esse trabalho, né, nós temos um número médio ali da coluna de 1,2, 1,3, tá certo? Né, na média. Nós, no momento, estamos trabalhando no segundo capítulo, que é definir, uma vez o
mapa estratégico desenhado, nós estamos trabalhando nos processos críticos, né? Em toda gestão de objetivos, né? O tema básico sempre é meta, a gente consegue definir. Eu quero saber quais são os processos críticos, se eles são robustos para que a meta possa ser atingida. Tá certo? Estamos trabalhando nisso, um trabalho que vai levar alguns meses adiante ainda, mas é na busca dessa estrutura. Aí eu coloco, vamos dizer, aquelas duas circunferências de uma forma um pouco mais estruturada, tá certo? Né? De como deveria ser uma estrutura de análise de governança e gestão pública, né? Definindo a macroestratégia, estratégias, lideranças, estrutura de gestão, estrutura de governança. Quer dizer, isso é sofisticando um pouco aquelas duas circunferências de como nós deveríamos atacar o tema. E agora já entro um pouco na minha visão final de hoje, como deveria ser tratado o papel da liderança política, tá certo? Eu tenho que ter uma estrutura de governança na presidência da República a mais alto nível, com uma visão estratégica, alinhamento e transversalidade e foco de longo prazo. Segundo, a gestão, né, a garantia de entrega, a eficiência e produtividade, foco no cidadão. E o terceiro ponto, a contabilidade. E agora eu vou, assim, de uma forma absolutamente simples e pragmática. Por que eu coloco isso? Porque o governo, ele trata os centenas de processos que vêm de tudo que bombardeia e trata mais ou menos tudo ao mesmo nível. Lógico que tem alguns temas que são tratados com maior importância ou não, mas, na minha visão estratégica do grande desafio que nós temos hoje no país, é 2 pontos. Eu preciso melhorar o crescimento do país, que nós estamos praticamente parados, né, chegando perto a zero, tá, não, tanto faz se é meio por cento, 1%, em relação às necessidades. Tá certo? E, de outro lado, a eficiência absoluta na gestão com objetivos de melhoria de produtividade. Falcone, aí eu uso esse troço sempre seu aí do seu livro, Verdadeiro Poder, né? Mas eu gosto de colocar claramente que sempre temos que ter essa visão de liderança para atingir o objetivo, né? Que é realmente liderar? O que é fazer? É atingir as metas, gente. Nós temos que ter metas definidas e tentar atingi-las. Lógico que isso faz com equipes, com gente, e fazer dentro de padrões de valores, tá certo? Fazer de forma certa, com uma cultura estabelecida na instituição, com integridade e assim por diante. Eu falo isso porque qualquer instituição, pequena ou grande, tem que trabalhar para que a liderança caminhe nesse sentido. E qual é o maior desafio que nós temos hoje? Então, aí eu acho a próxima transparência, né? É isso aí, anterior ainda das metas, isso. Eu coloco aí, de uma forma absolutamente simplificada, mas eu colocando os 5 desafios da aspiração, eu digo, tem uma meta que está aqui colocada, né, nesse item. Sem aumento de impostos, tem que atingir um aumento de 30% de produtividade em educação, saúde, segurança, logística e mobilidade urbana. Eu digo o seguinte, em 4 anos de trabalho, eu tenho certeza que é fácil, né, tecnicamente atingir esse resultado. Eu vou dar um exemplo agora ainda mais recente. O Falcone conhece o tema. O governo federal, via BNDES, tem uma verba para a melhoria de gestão dos governos, dos hospitais públicos em Alagoas. O atendimento médio levava 15,6 dias. Eu estou dando um número arredondado, eu não sei se a vírgula está certa ou não. Em alguns meses de trabalho, conseguiu reduzir de 15 e poucos dias para 5 e poucos dias. 5,3 ou coisa desse tipo. A melhoria não é 30%, é 300%, gente. E a fila desapareceu. Quando eu tomo outros exemplos, vamos dizer, do próprio exemplo que eu trabalhei aí dos programas de melhoria de custos e eficiência, não há limite, gente, de melhorias que o país tem que atingir. E dentro dessa visão, né, eu digo o seguinte, o país tem que crescer para poder sustentar a pressão do social, que hoje, felizmente, o país já atingiu, mas essas 5 áreas, se não houver melhoria de gestão, nós vamos ter uma pressão social insustentável. E sem crescimento econômico, gente, nós não chegamos lá. Então, o crescimento econômico, de uma forma simplificada, eu diria o seguinte, meta, dobrar a renda per capita até 2030, que significa um número ao redor de 4,5. Por que esse número de 24 mil dólares?
que, para nós termos uma saúde e uma educação a nível mínimo satisfatório, com uma certa dignidade, né, nós temos que chegar a esse número. Hoje se tem debates acadêmicos de, não, o PIB não é mais medida, eu digo o PIB per capita, tá certo? Não é mais medida. Eu, academicamente, até acho bonita a discussão, tá certo? Mas, sem recurso para sustentar o mínimo da necessidade social, dando uma educação de qualidade e uma saúde de qualidade, nem falo o resto dos temas, mas que, teoricamente, na parte de logística, ele pode ser autossustentável, né, eu não atinjo o mínimo de dignidade. Consequentemente, dentro dessas macrometas, né, eu ponho o custo da logística. Não sei se o senhor sabe, mas a nossa logística custa mais de 15%, o Rio Grande do Sul custa 18% sobre o PIB. No mundo desenvolvido, ele custa 6,5% a 8%. Tá? Então, a não competitividade já começa na logística, temos quase que 10% a mais. É muito importante nessa discussão de competitividade ou não, o que é intramuros e o que é extramuros. A competitividade física no Brasil, do setor de manufaturados, é um índice relativamente bom. Agora, o segundo fator, vamos dizer, é cumulatividade zero. Não sei se o senhor sabe, mas nós temos trabalhos feitos com a BUS e com a Fundação Getúlio Vargas. Um automóvel brasileiro na porta da fábrica tem 10,6% de impostos não cumulativos. Tá? Cumulativos. Por quê? Porque o nosso sistema, tipo IVA, nos diversos sistemas, é de sistema físico. Isso entra, isso não entra no crédito. No sistema mundial é débito, crédito financeiro, contábil. Por isso que eu tenho 100 pessoas fazendo papelada na Gerdau, e a Petrobras tem 900 pessoas fazendo papelada. No Canadá tem meia dúzia de operações lá, eu faço com meio funcionário, é tudo automático. Tá certo? Porque a ordem de compras, quando a mercadoria chega, é debitado, creditado, etc. Tá certo? Bom, então eu tenho esse problema da cumulatividade que inviabiliza a competitividade, tenho o problema da logística e tem o tema do custo da produtividade, como eu já mencionei, principalmente nesses 5 setores que eu tenho convicção que, com os profissionais que o Brasil tem em termos de tecnologia de gestão, né, entidades que têm, há possibilidade de fazer essa melhoria. E o quarto ponto, né, eu insisto em dizer que o tema mais importante da educação está na educação básica, gente. Nós fizemos um trabalho lá pelo Conselho Todos pela Educação, e com o apoio do IBOP, e mostrou que no 4º ano primário, né, da formação básica, 40% do pessoal é analfabeto funcional. Quando uma pessoa está no 4º ano sendo analfabeto funcional, eu diria que o risco da perda dessa pessoa como fator de partícipe de um país construtivo que quer se desenvolver, eu diria que está quase perdido. Tá certo? Como nós fazemos o Enem, etc., por média, né, e com média a gente morre afogado ao atravessar o rio, né, a média, nós discutimos, a gente tem que olhar os extremos, tá certo? Principalmente os extremos não atingidos. Nós temos uma exclusão elevadíssima ainda no país, né, que tem que ser atingida. Eu coloquei esses 4 objetivos só para mostrar de uma forma clara, vamos dizer, evidências que tem que ser feitas, mas a meta de macro de crescimento do país, com a meta de eficiência na gestão, no meu entender, são de sobrevivência social do nosso processo de desenvolvimento do país. E, consequentemente, eu analiso, vamos dizer, que na Casa Civil nós devemos continuar com os processos de apaga-incêndio com os 30 e tantos ministérios de todo o país, mas a governança tem que ter clareza de meia dúzia de grandes objetivos para que eles realmente aconteçam. E na gestão eu tenho que focar nessa eficiência que a cultura da qualidade poderia nos propiciar. Eu coloco para os senhores toda essa apresentação de uma forma extremamente simplificada, tá certo? Mas a minha vivência prática sobre o tema da importância da governança para definir rumo é decisivo para que realmente possa se alinhar e desenvolver. Então, temos que continuar com humildade e disciplina, tá certo? Né? Ver o que já fizemos e ter persistência para avançar no processo. Né? E encerro no final, né, com uma frase que eu acho que é tremendamente válida no nosso papel, né,
de que nós, como liderança que temos conhecimento, não temos o direito de sermos omissos no potencial que a gestão pode representar na melhoria de qualidade da vida da nossa população. Tá certo? Eu larguei isso há alguns anos atrás, né? E hoje, quando vejo esse tema da governança e das dificuldades, a minha convicção é tremendamente profunda, vamos dizer, até com inquietações de riscos sociais que nós corremos se nós não tivermos essa melhoria. Eu agradeço a atenção de vocês e largo uma proposta aí, que no debate que nós tivemos, assim, eu não sei se nós, na ABQ, aproveitando essa cultura absoluta que tem nesses cérebros aqui, e de experiência de vida, se nós não devíamos construir um pequeno núcleo de think tank, com participação de quem quiser ou quem puder, né, para estabelecer proposições concretas, tá certo? Né? De coisas pragmáticas que têm que ser absolutamente feitas, tá certo? Porque a distância que ainda temos a percorrer, tá certo? E não aproveitar essa inteligência conjugada aqui, eu acho que talvez teríamos condições de fazer algumas coisas concretas, de propostas, né? Foi mencionado muitas vezes aqui, com simplicidade, tá certo, gente? Para ver se conseguimos ajudar o país a avançar nesse desafio de qualidade na gestão, ou qualidade na sustentabilidade, porque sustentabilidade sem qualidade, ela não é atingida. Obrigado, gente. Agora vamos convidar o colega Vicente Falcone, que vai ser o moderador, e para iniciar com perguntas, e vamos receber mais perguntas do público. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer muito à Academia da Qualidade por ter me convidado a participar, e faço isso com muita honra. Agradeço também a chance de poder atuar como moderador do meu amigo Jorge Gerdau, e como moderador de uma apresentação tão espetacular, tão boa. Eu sou um conhecido, um amigo de longa data do Jorge, nós nos conhecemos desde meados da década de 70. A empresa dele foi nossa primeira cliente, aprendemos muito trabalhando lá, com a consultoria japonesa, que também trabalhava lá na época, e de lá para cá, ele tem sido não só nosso cliente, mas nosso defensor, e é uma pessoa de frente no movimento da qualidade no Brasil, que hoje é mais um movimento de gestão, ampliou muito, né? Então, é um papel que o Jorge tem feito no Brasil extraordinário, né? Tem uma visão assim completa, como ele mostrou hoje, mas também tem a humildade de a gente enfrentar, às vezes, coisas pequenas e pequenos ganhos em prefeituras, pequenos ganhos em governos estaduais, e atuar junto a ministérios, conseguir pequenos ganhos ali também, e disseminar essa cultura, né? O trabalho que ele tem feito pelo Brasil é imensurável. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque já tem aqui umas 10. Mas, então, eu vou dar preferência aqui à primeira pergunta que chegou, do Branchini. Ele diz o seguinte: o senhor colocou a importância da questão nos governos municipais. Recentemente, a BNT lançou a norma BNT-NBR ISO 18091, de 2014, que apoia a implementação da ISO 9001 nas prefeituras. A pergunta é a seguinte: como fazer para motivar os prefeitos a investirem na gestão pública municipal? Interessante que ontem à noite eu recebi uma pergunta semelhante. Eu tive com jovens, uma reunião com 400 jovens aqui, lá com o João Dório, na LIDE, e veio uma pergunta mais ou menos nesse sentido. E eu já há uns dias venho pensando de que forma nós podemos multiplicar mais essa ação nesse sentido. Né? E a gente encontra pelo Brasil lá fora aí líderes empresariais, né, e gente vinculada à tecnologia de gestão, né, com essa preocupação. E
Eu diria que a gente, talvez, por algum instrumento de entidade de classe, tá certo? Seja comercial, industrial, seja o que for, nós deveríamos formar pequenos núcleos, tá certo? Para atingir os 5.000 municípios do Brasil em 2 temas, tá certo? Um é educação, tá certo? E outro é o tema da gestão ambiental, tá certo? Hoje de manhã, ainda antes de vir para cá, e com a CEBIC, etc., nós temos aqui na Fiesp também, com o pessoal da área de construção, o custo que hoje a não eficiência de gestão ambiental tem causado demoras para qualquer tipo de decisão. Isso vale para o setor primário, com açudes ou coisa desse tipo, e vale para uma construção de um prédio, etc. Tá? E nós fizemos até um trabalho do MBC em associação com a CEBIC, tratando esse tema com consultoria também, como funcionam os processos, como deveriam funcionar, o que cabe fazer. Então, eu acho que, dentro dessa coisa, criar 2 núcleos que cuidassem essencialmente desse tema. Eu toco no problema ambiental porque parece mentira, mas isso hoje significa um custo adicional de 30% a 50% pelo não funcionamento e a demora para qualquer prédio, tá certo? Seja aqui em São Paulo, qualquer município, né? E seja no tema ambiental, né? Dentro do sistema de novo funcionamento. Então, eu diria o seguinte, olha, nós temos que pegar esse processo da área ambiental e dissecar ele e eu diria mais longe, talvez devemos estabelecer até um sistema de informática padronizado, né? Não sei se politicamente seria viável ou não, mas para que esse processo recebesse um ordenamento, porque isso traz um resultado econômico no dia seguinte. Aí eu acho que com isso eu consigo mobilizar pelo bolso os setores empresariais para apoiarem o desenvolvimento dessa tecnologia. Tá certo? Da educação, a motivação talvez seja um pouco mais difícil, né? Mas, na realidade, todo mundo hoje sabe que tudo é educação. No fundo, nós estamos discutindo educação de qualidade, tá certo? Esse é o nosso grande debate, né? A minha preocupação é levar o conceito de tecnologia de gestão para levar qualidade de gestão para o setor público, né? Como causa. Então, na realidade, eu diria, provavelmente deveríamos fazer esse movimento para não querer abranger tudo, né? Pega 2 processos. Um pesa diretamente no bolso dos interessados e aí podem aprender um pouco o que significa domínio e gestão de processo, tá certo? Na educação o problema é um pouco mais complexo, né? Mas todo mundo sabe que a educação é tudo, né? Principalmente se a gente olhar, eu tenho uma pergunta muito chata que eu tenho feito. Qual é o nível de analfabetismo gerencial médio dos prefeitos do Brasil? Gente, na mão deles está a escolha do secretário de saúde e de secretário de educação. Quer dizer, se não houver pressão comunitária de quem sabe da importância em cima, esse troço não se rompe. Não vai ser de Brasília para cima que eu vou mexer, né? Então, talvez nós temos que usar a inteligência de mobilização, e aí tem que se, provavelmente via entidades de classe, né? E sensibilizar. Vamos mexer em 2 processos. Um dá retorno, que é um espetáculo, tá certo? Esse processo deve custar baratíssimo para introduzir, tá certo? E no dia seguinte todo mundo sai ganhando dinheiro em cima, tá certo? Então, é uma aula pragmática de benefício que pode ser construída. Tá certo. Jorge, tem uma outra pergunta aqui, do nosso amigo Dagnino, que é a seguinte: um pouco de benchmarking. Quais os países que poderiam ser referência em governança no setor público? Eu não sei se eu tenho capacidade de responder bem isso, sabe, Falcone? Mas, indiscutivelmente, interessante, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, as tecnologias de gestão no setor público existem não de uma forma estruturada, organizada, mas tem por áreas definidas. E tem um sistema de gestão de qualidade na segurança extremamente forte. Tá certo? Por isso que os aeroportos todos são padronizados no sistema de gestão. Então, a gente percebe como passageiro, a gente percebe que é padronizado o sistema. Tá certo? Então, isso tem retaguarda atrás. Mas
O tema está no mundo, viu, Falcone? Eu tenho um pouco de dúvidas como é que deve se fazer, porque aqui com o Cláudio nós estávamos falando que esse tema de gestão também tem um fator cultural humano, tá certo? Então, uma coisa, vamos dizer, dentro de um ambiente puramente anglo-saxão, eu não sei se funciona aqui, tá certo? Eu até tenho uma experiência pessoal. Quando eu montei o primeiro escritório na Aço Norte, para a construção de um negócio nosso que fizemos lá, né, eu levei um executivo nosso gaúcho lá, né, italianão, durão, sabe, tinha cabelinho cortado, ele era como é que chama isso? Tradição família, né, então era um durão total. Levei para Pernambuco, ele não teve jeito de conduzir os troços, tá certo, né? Então, dentro do próprio país, né, vai entrar com moda gaúcha para lá, não funcionou, tá certo, né? É interessante, né? Eu conto isso para os senhores, então eu acho que nós cada vez mais, nós falamos esse tema, né? Vamos dizer que as ferramentas, a tecnologia existe, gente que sabe conduzir tecnicamente tem, tá certo? O problema nosso, talvez, é saber vender melhor isso ainda e pegando exemplos mundiais, tá certo? Que eu soube esses dias que Obama só tem 12 metas a nível da presidência da República que ele acompanha e conduz, tá certo? O Antônio Marcial, né? Ele diz, Jorge, eu cuido só de 3 processos e cuido se os outros fazem os outros processos. Tá certo? Então, você tem coisa desse tipo, né? Quando eu vejo lá a nossa Casa Civil, me dá pena, sabe? O que aquele pessoal trabalha. E fica a luz acesa até não sei que horas, tá certo? Vai ter que cuidar de tudo. Tá certo? Parece mentira, né? Mas eu novamente tenho que usar a palavra de governança, tá certo? Esse troço tem que ser analisado com lógica estrutural, etc. Né? Nós fizemos um trabalho enorme utilizando a experiência da McKinsey. A McKinsey tem trabalhos no mundo inteiro no processo de fazer acontecer, certo? E nós trabalhamos em 11 macroprocessos. O trabalho ficou muito bom. Então, agora, como nós não fizemos o treinamento da equipe, né, e que começa da própria presidenta, tá certo? Vamos dizer, essas metodologias, a educação vamos dizer, o software é extremamente importante de competência gerencial. Então, as coisas não são tão fáceis como a gente pensa, tá certo, né? O maior fator é a condição humana. Vocês todos têm experiência dentro das empresas, né? E hoje ali foi posto, né? Colocasse foi na tua apresentação de querer, né? E para que aconteça, tá certo, né? Aí eu larguei uma frase aqui de Fernando Pessoa, que foi em função lá do Museu do Iberê, na construção. Ele diz assim: Deus quer, o homem sonha e a obra acontece, tá certo? Interessante, né? Então, eu me lembrei por causa do querer, tá certo? Eu digo, não basta nós queremos, eu acho que Deus vai ter que precisar querer para que as coisas aconteçam, tá certo? Mas já é uma grande coisa ter um ABQ com gente que quer, tá certo? Mas, na realidade, esse processo... Eu aprendi uma frase muito simples que eu vou me permitir colocar. O problema é que a gente não é técnico, é só político. Tá? E aí eu faço uma frase sobre mim. Tá? Eu disse, por minha absoluta incompetência política, eu não consegui realizar mais do que eu consegui realizar, tá certo? O problema, gente, é político. Né? E talvez todo o nosso saber, né, técnico, tá, ele fica minguado em relação do não saber político, tá certo, gente? Concordo totalmente. E gente, quando eu vejo esse dilema, às vezes tem empresários que se reúnem e querem fazer mais um estudo técnico, e eu já sou até um pouco chato desse troço de, olha, trabalho técnico não me interessa mais discutir, tá certo, gente? Eu quero discutir a condução política do problema, tá?
Então, por isso que é tão importante. Estava se discutindo aqui esse problema entre a ISO, o MEG e outras tecnologias. Olha, gente, o Cláudio e eu, nós temos uma experiência de louco nesse troço. Eu tenho anos de experiência. Tá? O problema não é técnico. Né? Não me adianta ter um MEG mais aprimorado, um ISO melhor, mais norma escrita. Né? Essa pergunta da ABNT, tá certo? Né? Eu dizia assim, como é que nós vamos alfabetizar esse líder, né, para começar a acreditar em processo, tá certo? E esse talvez é o nosso maior desafio, né? As evidências estão aí, tá certo? Mas como é que a gente faz, né? Eu acredito, vamos dizer, a primeira medida é tentar. Nós, inclusive, conseguimos fazer com alguns candidatos a governo do Estado aí, né? De alfabetizar as pessoas sobre um mapa estratégico, tá certo? Né? Que é uma ferramenta, vamos dizer, ela é utilíssima, tá certo? Porque é um instrumento popular de mostrar o rumo, tá certo, gente? Tecnicamente, diga assim, bom, tem um mapa estratégico, se não houver processos críticos estruturados, o mapa se perde. Se não houver um líder que saiba conectar processos com um mapa estratégico, não adianta nada, tá certo? Mas, para o cara começar a entender o mínimo, né, que significa o potencial de uma gestão que tenha propósitos. Então, a primeira discussão sempre nesses processos, tá certo? É discutir qual é o propósito, o que você quer. Deixa eu contar uma passagem com o governador Aécio, tá certo? Que ele era candidato do primeiro governo. Aí, o maior interesse siderúrgico da Gerdau está em Minas, tá certo? Então, eu conversei com ele, dialoguei. E aí, uma noite, eu jantei com ele. Ele atrasou um pouco, começamos às 9, né? E eu só larguei ele às 1h30 da manhã, quando ele me prometeu que ia contratar consultoria tecnológica para gestão, tá certo? Né? Eu iria até às 6 da manhã, mas não largaria ele desse 6 da manhã. Aí, aqui eu estava perguntando, vamos dizer, se eu entro com uma norma ISO, de qualquer natureza, ou entro com MEG, etc., a caça foge já antes, tá certo? Nunca mais na vida eu vou falar, né? Então, quando vai me ver, já muda do outro lado da rua para não ter que falar comigo, tá certo? Então, na realidade, né, vamos dizer, nós estamos num processo de alfabetização, gente, tá certo? Né? E por isso que eu acho que a inteligência política, né? Vocês têm mais experiência do que eu, vamos dizer, de como é difícil conseguir, numa empresa privada, né, realmente, vamos dizer, mobilizar uma organização para a visão de busca de eficiência pela gestão dos processos, tá certo? Porque tudo é uma tecnologia de gestão de processo. Então, o desafio é por aí, né, gente? Mas eu digo o seguinte, ter tido 2 candidatos à presidência da República, né? E a presidenta dá valor à gestão, mas não com essa paranoia de indicadores, medição, detalhe e mobilização, tá certo? Mas, eu diria assim, nós conseguimos no Brasil ter 2 candidatos à presidência da República iniciados, né? Eu poderia dizer, iniciados é pouco, né? Capacitados sobre que tecnologia de gestão é um instrumento importante para ter sucesso na gestão. Eu digo o seguinte, se eu perguntasse 10 anos atrás, né, 15 anos atrás, seria possível a palavra gestão ser usada no setor público, nós conseguimos isso, tá certo? Foi mexe daqui, trabalha aqui, etc. Né? Então, é um avanço. Então, eu digo assim, se avançou muito. Eu tenho uma frase de, Cláudio, será que valeu a pena tudo isso da Câmara? Aí ele disse, Jorge, nós fizemos muito mais do que imaginávamos, mas fizemos muito, muito menos do que é necessário, tá certo, gente? Então, é interessante esse paradigma, né, que existe, tá certo? Ai, gente. A causa é boa, viu?
Nós temos direito a quantas perguntas mais, presidente? Eu estou falando muito, né, vou dizer. Não, é que eu não posso deixar de transmitir a vocês a minha angústia e a dimensão do desafio que temos, né? E eu acho que é importante nós debatermos isso, porque eu digo o seguinte, gestão de qualidade do Brasil passa pela eficiência e gestão pública. É o requisito mais importante que temos, tá certo? Falcone, não me adianta ter mais uma empresa, né, ganhando prêmio da fundação ou realmente buscando excelência. Lógico que é ótimo, nós temos que avançar nisso. Mas quando eu tenho 40% do PIB, né, sendo gerenciado de uma forma absolutamente incipiente, eu acho que nós, sabedores do problema, não estamos fazendo nossa obrigação. Tá certo? Nós estamos sendo omissos. Eu também não sei como resolver, tá certo? Mas qualquer pergunta que seja feita, eu tenho certeza que a resposta vai acabar sendo tão completa que abrange todas as demais que não foram feitas, é isso? Vamos fazer mais uma. Ok. Bom, Jorge, o assunto está com interesse aqui muito grande. Tem 12 perguntas aqui, né? Eu vou pegar uma. Os outros me desculpem. Bom, eles vão receber certamente a resposta. Está certo. Me manda as 11 que eu respondo. Tá bom. É do Bruno Chaves Franco, da Unesp. Na sua visão, quais são os desafios para a implantação da governança no governo federal? Eu não vou ler o resto, não, só para resumir. Eu acho que o tema mais importante foi o que eu desenhei aí, na minha opinião, vou dizer, é convencer que tem que cuidar de 3 coisas, tá certo? Tomar a convicção fanática, tá certo? Lógico que eu tenho que achar o homem que me dirija da estrutura executiva esse processo. Redução em 30%, ou não redução, produtividade em 30% nesses macroprocessos. Segundo lugar, né, criar condições no sistema financeiro, etc., para que eu possa financiar um investimento de 160, 150 bilhões por ano para reduzir essa lacuna na logística. E o segundo ponto, retomar a confiabilidade no mercado para que o setor privado, em consequência do crescimento que a infraestrutura vai fazer, comece a investir também. São 3 coisas que não vou entender. E aí, isso tem que ser feito com concepção de fanatismo de governança, tá certo, gente? E se isso ocorre, certamente investimento externo virá. Lógico. É a consequência. Isso aí. Tão simples, né? Simples. O papel aceita tudo, né, gente? Bem, eu agradeço a todos. Eu queria comentar aqui uma coisinha, mais curiosidade. Numa das reuniões internas que fizemos na BQ, foi lançada a ideia deste evento. E como tudo que requer mudança, movimentação em pouco prazo, pois nós tínhamos apenas alguns meses pela frente, nem todos aderiram rapidamente. Mas graças à teimosia e à persistência de alguém aí, convencendo a todos os colegas a arriscar o nome da BQ num primeiro evento, com pequenas chances de dar certo. E aqui entrou outra característica dele, a grande experiência acumulada e o relacionamento com muitas pessoas. Quando no início a probabilidade de sucesso não era alta, a sua frase predileta era, como bom marinheiro, vamos manter o fogo, que a vitória é nossa. Claro que estamos falando do colega Basílio Dagnino, que está aqui do nosso lado. A quem eu quero agradecer por sua insistência. Queria fazer também uma pequena menção ao colega engenheiro Osiris Silva, que não pôde estar presente, colega nosso na academia. Ele foi recentemente agraciado com o prêmio Personalidade de Visão Global 2013, como reconhecimento da grandiosa obra que ele prestou no último dia 8 de outubro. Então, nós ficamos honrados por ter nosso quadro Personalidade tão ilustre. E por último, eu gostaria de lembrar aqui de um outro colega nosso que não pôde estar presente. É o colega José Israel Vargas. Ele formou-se na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Ele passou por várias funções
ele foi ministro de Ciência e Tecnologia, foi secretário de Ciência e Tecnologia em Minas, ele trabalhou muito com afinco, ele preparou um paper para o nosso trabalho aqui, para a nossa apresentação, e mais recentemente a saúde dele piorou e ele não pôde viajar. E gostaríamos, então, de entregar uma placa para o colega Reinaldo, que está representando, a pedido do próprio a você, em nome da BQ, essa placa, que eu tenho certeza que o colega vai gostar muito. Bom, muitíssimo obrigado à Academia Brasileira da Qualidade, na pessoa do seu atual presidente, o amigo Mário Slag. O professor Vargas me ligou na segunda-feira, dizendo da piora da saúde dele, então me pediu que eu representasse, o que faço com muito gosto. É uma pessoa que eu tenho na mais alta conta, e quero lembrar que a homenagem é muito justa, porque aquela frase que o Dr. Jorge projetou no início, do Peter Drucker, ele teve essa percepção ainda nos anos 70, de que a tecnologia gerencial estava produzindo mais resultados sobre a produção e a produtividade do que o que eles chamam de tecnologias duras de produto e processo. Essa percepção se materializou porque ele concordou em incluir num projeto, num programa de financiamento do Banco Mundial, um apoio ao desenvolvimento da gestão da qualidade. Mas, quando nós concebemos o projeto, nós concebemos de uma maneira que só iria dar resultados em mais longo prazo. Foi quando o Vicente, voltando do Japão, falou, não é nada disso. Lá eles estão focando o treinamento na média gerência, com cursos adaptados à realidade das empresas, no sentido de trabalhar a média gerência, normalmente a parte de resistência a essas coisas. Disso resultou um projeto muito bonito, um trabalho interativo absolutamente gratificante e que teve como ponto de partida o primeiro livro do Vicente, que é aquele da capa cinza, né? Depois ele fez o da capa vermelha e branca, que é aquela que foi escrita com uísque na mão, não é isso? Então foi um projeto muito bonito e com dinheiro para financiar os primeiros treinamentos e o transbordamento dessa experiência para outras instituições e empresas. Lá pelas tantas, quando o dinheiro no exterior acabou, que era o que financiava as missões ao Japão, ao Reino Unido, aos Estados Unidos, eu procurei para pedir mais dinheiro, porque eu fui trabalhar com ele na Secretaria de Tecnologia Industrial, exatamente para coordenar esse programa, Tecnologia Industrial Básica, que me dediquei a ele por 25 anos, mas coordenava um outro também, que era o programa RAI, e que tinha dinheiro no exterior. Então, ele permitiu que migrássemos o dinheiro de uma conta a outra, exatamente para os treinamentos não ter essa interrupção. Nada melhor do que homenageá-lo com uma frase que ele gosta muito, né? Lembrando de Kant, ele diz que, ao final, duas coisas importam: o céu estrelado sobre as nossas cabeças e a lei moral no coração dos homens. Espera aí.